Bom, News no ar, então vamos começar a trazer aqui para você um exemplo cristalino. Pela primeira vez, a gente vai fazer um esforço grande de reportagem aqui. Você vai poder comparar o que dizem os principais envolvidos no tronco principal do caso Master. Que tronco é esse, Daniela? É o que leva a Polícia Federal a olhar esse negócio que agora dragou política e judiciário para o centro de uma série de polêmicas. O Master tentava ser comprado pelo BRB. O Banco Central, que é obrigado a avalizar essa operação, pediu os dados, olhou os dados e falou, isso aqui é fraude. Avisou a Polícia Federal, avisou o Ministério Público e o resto você já sabe. Daniel Vorcaro foi preso. Depois conseguiu liberdade, digamos, provisória, não é exatamente o termo, está de tornozeleira eletrônica. Foi chamado no Supremo Tribunal Federal no último dia 30 de dezembro para prestar depoimento. Ele, o ex-presidente do Banco Regional de Brasília, o BRB. A partir de agora, a gente vai fazer o seguinte, vai te mostrar o que eles disseram, o que eles afirmam a respeito de algumas das operações investigadas e depois te mostrar as provas. Porque o Ministério Público e a Polícia Federal dizem taxativamente que houve crime contra o sistema financeiro nacional. A gente começa mostrando para vocês uma espécie de contradição. Você vai ver Daniel Vorcaro, dono do Master, e o ex-presidente do BRB, que avalizava operações fraudulentas de mais de 12 bilhões de reais, falando sobre uma empresa, guarda esse nome, Tirreno. Talvez fique confuso, é mesmo confuso. Eles vieram aí não para explicar. Quem explica é o papel que eu vou mostrar depois. Vamos acompanhar o que disse Vorcaro e o que disse o ex-presidente do BRB sobre essa empresa, a Tirreno. Dá uma olhada. Bom, na verdade, a gente anunciou que a gente faria vendas, né, naquela ocasião, de originadores terceiros. A Tirreno, nem eu mesmo sabia naquela ocasião, se eu não me engano, que existe que o nome Tirreno, né? Acho que a gente chegou a conversar por algumas vezes que a gente começaria um novo formato de comercialização, que seria de terceiros, carteiras originadas por terceiros e não mais originação própria. Então, o senhor avisou, então, que seriam carteiras originadas por terceiro. Sim, eu não me lembro a data específica, mas a gente chegou a conversar em algum momento que a gente teria essa comercialização desse novo tipo de carteira. Senhor Paulo Henrique, eu gostaria que o senhor comentasse essa afirmação. Meu entendimento, que eu coloquei aqui mais cedo, é que eram carteiras originadas pelo Master, que haviam sido vendidas ou negociadas a terceiros e que o Master estava recomprando e revendendo para a gente. Não tem essa informação de ser revendida pelo Master. Eu sabia que eram carteiras, naquela ocasião dos mesmos originadores que faziam originação para o Master, ou seja, era um ambiente já de clientes que faziam parte do nosso ambiente ali do Credit System, mas não especificamente que tinham sido originados por nós. E o presidente do BRB fala, nossa, naquela altura eu nem sabia exatamente que o crédito era de terceiro, eu achava que era do Master. Será? Vamos às provas. Vamos colocar aqui um documento, essa aí é a representação do Ministério Público Federal, com dados do Banco Central e dados da Polícia Federal. É a primeira vez que você vai ver esse documento aqui no UOL News, provavelmente a primeira vez que você vai ver esse documento at all, porque a gente fez uma série de reportagens com base nele e desde então temos explorado. Hoje, pela primeira vez, você vai comparar o que diz Vorcaro e o que dizem as provas, o que diz o BRB, o que dizem as provas. Você acabou de ouvir o ex-presidente do BRB falando, olha, eu não sabia, não tinha certeza, não tinha muita ideia de que os créditos que a gente estava comprando não eram do Master em si, mas de empresas de terceiros. É mesmo, amigo? Então assinou o papel sem ler. Aqui você tem um ofício do Banco de Brasília, enviado ao Banco Central. Ailton de Aquino Santos é o diretor de fiscalização do Banco Central. Quando, 18 de junho de 25, o BRB ainda estava tentando comprar o Master. E aí o Banco Central pergunta para ele, escuta, explica para a gente aqui, podemos encher a tela para quem está em casa, conferir o documento junto conosco. O Banco Central pede para eles, eu queria entender exatamente por que vocês estão comprando essas carteiras de crédito do Master?
E aí o BRB responde, olha, em atenção ao requerimento encaminhado por esta autarquia é o Banco Central, o BRB apresenta, por meio deste documento, os esclarecimentos. Carteiras de crédito. O BRB iniciou em 2021 a utilização de cessões de crédito como instrumento de gestão. A partir do terceiro trimestre de 2024, o BRB passou a realizar a aquisição de carteiras de crédito consignado parcelado. E aí ele explica do Banco Master, com o objetivo de aumentar a taxa de juros de sua carteira, diante do desempenho positivo dessas carteiras. Então, veja só, o BRB está falando, comprei porque estava dando super certo, com taxa de juros acima e tal. O BRB ampliou a estratégia de aquisições de carteira de crédito consignado, manteve no ano de 2025, chegando até maio a adquirir 7,4 bilhões de reais em uma carteira de crédito e outra de 5,5 bilhões. Papapá. Veja o que dizem os investigadores logo abaixo, tá? Para tentar justificar, seguramos aqui, a transferência dos recursos do BRB, os investigados se valeram de uma engenharia contratual. O BRB falou, não, estava dando super certo os papéis. O MPF foi lá olhar e a Polícia Federal também. O que o Master fez? Compra carteiras de crédito da Tirreno. Falei para você guardar o nome dessa empresa na cabeça. Sem execução financeira imediata. Ou seja, o Master compra, mas não paga. Só que ele revende ao BRB, que paga de imediato e com prêmio. Nessa intenção, os investigados falsificaram documentos em série para apresentar ao Banco Central a versão de que a transferência, gente, de 12,2 bilhões de reais do BRB para o Master decorreu da compra dessas carteiras de crédito originadas por uma terceira empresa, a Tirreno. E aí, beleza. Você fala, Daniela? Tá. Cadê a fraude? Vamos para a próxima página, Maricotinha. Ah, não, vamos naquelas que a gente selecionou. Vamos girando mesmo, não tem problema. Aqui, ó. Vamos voltar um pouquinho para quem está em casa poder ler desde o iniciozinho. O que acontece, né? Para fraudar a fiscalização do Banco Central, pega-se uma empresa chamada SX016 Empreendimentos e Participação. E aí tinha lá, essa empresa era de uma pessoa que foi funcionária do Master até 22. Supostamente, em 2024, guarde, dezembro de 24, essa empresa muda de nome. A SX, que era de um funcionário do Master até 22, passa-se a se chamar Tirreno Consultora e Promotora de Crédito. E aí, o capital social dela vai para 30 milhões. O ex-funcionário do Master deixa de ser diretor e passa a ser substituído por uma outra pessoa. Só que aí você vai ver o seguinte. Para o Banco Central, eles dizem que a Tirreno existia a partir de dezembro de 24. Mas o que os investigadores descobriram? Como se verá, há indícios de que essa alteração foi realizada só em abril de 2025. E depois foi antidatada. O que é isso? Falsificaram mesmo. Para poder dizer, justificar que lá em 2024 o BRB tinha pagado aquele montão de dinheiro, eles falaram, não, a empresa existe desde 2024. Vamos para a próxima página que eu havia pedido, Maricotinha? Perdão, gente. Olha aí. Aí o Banco Central pega, vai atrás, o Ministério Público Federal vai atrás da Junta Comercial de São Paulo para ver, né, como é que estava ali a Tirreno, quando é que acontece a cessão. Vem aí a ficha cadastral que você está vendo na sua tela da Junta Comercial. Denominação anterior, SX16, denominação atual, Tirreno. E aí a Junta Comercial de São Paulo vai trazendo todo o espectro. O Ministério Público Federal mostra qual é a data em que muda. 25, tá aqui, né? Descemos agora ao que dizem os investigadores para concluir.
É injustificável, sob qualquer aspecto, que o Master tenha assinado contratos de cessão de carteira de crédito com valor bilionário com uma empresa que, naquele momento, na junta comercial, não tinha o nome com o qual ele negociava. Chamava-se SX e pertencia a uma outra pessoa. Repita-se, tá? Ele está te mostrando. O contrato datado de dezembro de 2024 só foi registrado na junta comercial em abril de 2025. Quando supostamente o Master e a Tirreno já tinham feito essas negociações bilionárias. E aí, se você achou que estava pouco, o Ministério Público Federal mostra a fraude se descortina da análise dos contratos, evidenciando que todos os documentos foram antidatados, dada a diferença entre a data que consta e a data da autenticação em cartório. Porque sim, teve isso. Podemos ir para a última página aí mostrando. Pode passar bonitinho, mas você vê que teve movimentação à beça, né? Podemos descer porque eu quero mostrar mesmo, aí, ó que lindeza. Sobe aqui um pouquinho a nossa tela, sobe, isso, 17 de janeiro de 2025, tá marcada aqui a autenticação e tá aqui do lado, você que já foi no cartório fazer qualquer tipo de papel, volta aqui pra gente na tela. E já mostra quem está aqui comigo, né? Leonardo Sakamoto. Você que já foi no cartório sabe que aqui fica o selo do cartório dizendo realmente certifico e dou fé. E ele está com outra data. E os caras tiveram a cara dura de mandar isso aqui para o Banco Central e para o Ministério Público Federal, Sakamoto. Foi assim que o BRB jogou 12,2 bilhões de reais no colo do Master, que não tinha. Vamos lembrar, a Tirreno, em tese, vende sua carteira de crédito consignado para o Master, que não paga, mas recebe do BRB. E é essa aí a qualidade da empresa e do artefato Sakamoto. E quando chega na frente da delegada, o presidente do BRB fala, eu não tinha muita certeza que era empresa por terceiro. Difícil. Bem, antes de mandar uma boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando, boa tarde para a Dani. Já agradecer a mega explicação que a Dani já mastigando os dados e entregando para você que está em casa aí, essa pouca vergonha, né, do que aconteceu, né, essa lambança que aconteceu no nosso querido Planalto Central. Lembrando o seguinte, o mar Tirreno, né, o Tirreno é um mar, para quem está tendo pela primeira vez contato com essa palavra, é um mar entre a Península Itálica, Sardenha, Córcega, Sicília, né, e é um mar interessante que é um mar profundo. Um mar de 4 quilômetros de profundidade, apesar de ser um mar pequeno, mas é um mar bastante profundo. Tão profundo quanto as picaretagens do Banco Master junto com o Banco de Brasília. Né? Isso aqui foi o fundo do poço, gente. Isso aqui é o fundo do poço, porque basicamente, né, eu não vou repetir a brilhante explicação que a Dani deu, mas basicamente é o seguinte, vamos criar, a gente cria uma coisa, vamos criar um negócio, criamos. Esse negócio não existe. Eu vou vender esse negócio que não existe, eu vou botar primeiro um funcionário meu, provavelmente, para tocar uma empresa e me vender uma coisa que não existe, vender um negócio que não existe, né? Que não vale aquilo. Aí eu faço o quê? Eu passo adiante isso aí. Só que na venda, essa primeira venda, ela foi mequetrefe, foi falseta. E aí eu passo a segunda venda para outra pessoa dizendo, olha, isso aqui é uma coisa extremamente valiosa. E eu vendo para quem? Eu vendo para o poder público. Porque o Banco de Brasília, quando ele fala Banco de Brasília, fica parecendo o seguinte, o Banco de Brasília não é uma instituição privada, cujo controle está na mão de meia dúzia de atores privados. Não, está na mão do Distrito Federal, que é o controlador do banco. E considerando que boa parte do orçamento do Distrito Federal vem da onde? Vem de impostos pagos por todos os brasileiros. Sim, parte significativa do orçamento do Distrito Federal vem do orçamento do imposto recolhido de todos os estados que vão para ajudar a manter o DF, a estrutura do DF. Então, é nosso dinheiro que a gente está falando que foi subtraído naquele processo lá. Então é o seguinte, no final das contas, vendeu-se um terreno na Lua, ou melhor dizendo, no fundo do mar, que não vale nada. Havia uma maracutaia do Master com a Tirreno, ou com a SX06, que é essa empresa, jogou pro Banco de Brasília pagar. Vamos ser sinceros, todo
Todo mundo sabia o que estava acontecendo. Ai, eu não sabia. Esta frase que está marcada com sangue e fezes no muro do inferno. Eu não sabia. Mas que diz bastante sobre a democracia brasileira nas últimas décadas, não é mesmo? Na dúvida, solta ou não sabia. O pessoal fala, não sabia, não sabia, sabia. Esse pessoal é mais esperto que a gente. A gente está indo com a farinha, o pessoal já está votando com biscoito. Então, o que acontece? Eles sabiam de tudo isso. A única diferença é que não ia falar na frente da delegada da Polícia Federal, olha, é verdade, tudo isso a gente criou para tirar dinheiro público, arrancar cascalho e deixar todo mundo mais rico, né? Não é isso que aconteceu, mas esse esquema... Agora, imagina o seguinte, para devolver a bola para a Dani. Imagina, gente, que esse esquema é um braço. Imagina... que outros braços envolvendo Master, envolvendo REAG, envolvendo CDBs, envolvendo outros estados, municípios, fundos de pensão, aconteceram. E foi por muito pouco, que isso não passou batido, porque a quantidade de gente que apoiava o Vorcaro no Congresso Nacional, em governos, na magistratura, na Faria Lima, na imprensa, não está no gibi. A gente vai falar disso agora. Você vai ver agora o momento em que Daniel Vorcaro, o dono do Master e aparentemente o arquiteto dessa engenharia de papel de vento, que custou ao BRB 12,2 bilhões de reais. Bom, ele disse que se tivesse tanto apoio político quanto dizem, não estava lá de tornozeleira. Falou isso na audiência no Supremo Tribunal Federal. Dá uma olhada. Se eu tivesse pedido a ajuda desses políticos, eu não estaria com a operação do BRB negada e não estaria aqui de tornozeleira, não teria sido preso e estava com a minha família sofrendo o que a gente está sofrendo. Então, acho que, primeiro, vale a pena considerar isso. Segundo, o negócio com o BRB ele foi construído tecnicamente dentro do Banco Central, como eu disse anteriormente. E aí fica a frustração minha, porque não era para a gente estar aqui nessa sala e com essa exposição toda para um país, porque o prejuízo no final não foi só meu, foi do sistema financeiro. Foi mesmo, né? Tá aí, é o maior desembolso do Fundo Garantidor de Crédito para pagar o prejuízo que ele deixou para as pessoas que investiram no banco dele. Mas antes de você falar, eu quero mostrar o seu texto. Sakamoto fez uma coluna que está hoje entre as reportagens mais lidas do UOL. O que não é pouca coisa não, tá? É apenas o maior portal do país. O dono do Master paga de humilde, mas tinha meio Brasil no bolso. Tá aqui, Sakamoto, você vai, desde amanhã, tá avaliando, ontem à noite saíram os depoimentos, o ministro Dias Toffoli liberou, deu acesso, o que foi importante para quem está em casa, poder voltar um pouco para o eixo, porque assim, tudo tem de ser investigado, mas isso aqui é um lamaçal tão tosco, mas tão tosco, que é indignante até, como 12 bilhões de reais, e eu estou falando só de um ano, só de um investimento, saíram pelas janelas do BRB com base em papéis tão toscamente fraudados. O Sakamoto traz agora um pouco desse, olha, queria que vocês refletissem, se eu tivesse mesmo todo esse apoio, eu não estava aqui de tornozeleira. Por favor, né, querido? Eu vou até ler, na verdade, essa parte de novo. Se eu tenho tantas relações políticas, como estão dizendo, e se eu tivesse pedido a ajuda desses políticos, eu não estaria com a operação do BRB negada, eu não estaria aqui de tornozeleira e eu não teria sido preso, estava com a minha família sofrendo o que a gente está sofrendo. Vamos lá, duas coisas, né? Primeiro, né, apesar de pagar de humilde, né, como eu falei no título, o Vorcaro tem meio Brasil no bolso, né? E o que aconteceu? Ele resolveu com essa declaração e com as declarações que ele deu à Polícia Federal, ele resolveu minimizar a importância dele nesse grande... Eu ia falar rebosteio, mas um leitor me escreveu muito educadamente pedindo para não falar, porque ele falou, apesar de que a palavra é extremamente pertinente, remete a muita coisa mal cheirosa. Então... a esse esterco todo, né, colocado, né, mas ele não deveria ser tão humilde, ele não deveria ser tão comedido, afinal de contas ele é master, né, ele foi mestre nesse processo todo. A lógica do que o Vorcaro coloca é uma lógica bastante curiosa, basicamente ele fala o seguinte, né, o sujeito, se é realmente poderoso, nunca vai tropeçar. Nunca vai tropeçar. Até porque, nessa lógica, se um sujeito poderoso que tropeça, ele vira automaticamente um Zé Ruela que não tinha poder. Se tivesse poder, não teria tropeçado. Isso não é verdade. Apesar de que no Brasil, quem tem muito dinheiro, quem tem muito cascalho, quem tem muito poder, consegue permanecer por muito tempo impune, às vezes,
né? Seja por incompetência do criminoso, ou seja por competência do agente da lei, como a Polícia Federal, o crime é descoberto e começa a ser investigado e começa a cheirar mal, começa a vir o bodum, né? Então o que acontece não significa que uma pessoa que é muito poderosa não vai se lascar. Tivemos uma pessoa muito poderosa que tentou um golpe de Estado, achou que nunca ia se lascar e assim como uma série de generais, um rosário de generais que no Brasil eram intocáveis, acabaram se lascando por tentativa de golpe de Estado. Então, apesar de ser difícil, acontece. Essa história de que quem é muito poderoso não se lasca não é verdade. Não é verdade. Gente, o Brasil teve... Quantos presidentes da República presos, né? Sakamoto. Lula foi preso, era poderoso. Bolsonaro preso. Michel Temer acabou preso. Por favor, né, gente? Então, pelo amor de Deus. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, a declaração que ele fez, primeiro com relação à forma, né? E Daniel Vorcaro não deveria se avexar, não, porque o que está aparecendo e que apareceu até agora em defesa dele foi o quê? Uma bancada no Congresso Nacional. Tivemos pessoas como o senador Ciro Nogueira que se dedicaram para defender. Tivemos governadores que botaram 12 bilhões de reais. Tudo isso aconteceu na gestão de Ibanez Rocha, lá no Distrito Federal. Tivemos, por exemplo, outros governadores, como Cláudio Castro no Rio de Janeiro, também colocaram quase 1 bi via Rio Previdência, dinheiro de aposentadoria de gari, professor e enfermeira. Tivemos o pessoal do Amapá, tivemos São Roque, agradável São Roque no interior paulista, tivemos um monte de cidades que colocaram, ou seja, gente graúda que tinha negócios com o Vorcaro. Temos gente de governos da esquerda à direita também morrendo de medo dessas investigações. Temos gente no judiciário que foi contratada, por exemplo, familiar. Tivemos a esposa do ministro Alexandre de Moraes, tivemos outras pessoas contratadas. O escritório do ministro Ricardo Lewandowski. Contratados. E não foi só não, defender. Tá? Olha, filhos de ministros do STJ também têm contratos com o Master. Fica aí a dica para vocês, a gente vai trazer essa informação semana que vem. E para tentar ir para os finalmente, né? Ou seja, isso sem contar a Faria Lima, né? Porque tá todo mundo falando, oh Deus, um Master! Mas estava todo mundo vendendo os CDBs do Master e ganhando um cascalho grosso, como se nada tivesse acontecido. Fora os empresários, que a gente descobre aqui e ali, que tinham. Ontem o UOL deu um furo, falou do Fábio Faria, com a Amanda Rossi e Natália Portinari, outros veículos de comunicação apontaram, Tanuri, outros veículos de comunicação apontaram. Ou seja, tem um monte de empresários também que tem que explicar os seus negócios com relação ao Banco Master. Ou seja, é muita gente. Então, sim, Vorcaro tinha contato, Vorcaro tinha poder, mas além da questão do conteúdo, uma coisa que chama a atenção no depoimento dele, os vídeos, você vai assistir, é a forma. Parecia que ele estava falando, o processo de vitimização dele, de coitadização, da minha família, de tudo isso, parecia que ele estava pedindo para criar VT de BBB. Sabe aqueles VT de BBB que depois a Globo faz na edição e aí ajuda a pessoa a bombar? Parece que ele estava pensando, inclusive, que aquele conteúdo ia ser divulgado, ia virar público e, no final das contas, aquilo poderia ajudá-lo. Por quê? Porque ele estava colocando que a culpa era de todo mundo menos dele, que ele não tinha responsabilidade por aquilo. Ele foi muito hábil na produção daquele conteúdo. Na hora que ele se coloca como vítima, ele se coloca como alguém que sofreu do sistema e, considerando que o Banco Master está sendo acusado de ter bancado um monte de influenciador para limpar a barra do ponto de vista simbólico e imagético e difamar o Banco Central, você imagina, inclusive, que esse conteúdo produzido através desses vídeos lá na Polícia Federal vão acabar nas redes sendo usado para isso. Então, no final das contas, desculpa, Daniel Vorcaro tem todo o direito à defesa porque a gente está numa democracia, não graças a algumas pessoas, mas a gente está numa democracia, mas o papel que ele está fazendo, não cabe em alguém que, sim, é poderoso, sim, tem metade do Brasil no bolso. A gente vai seguir falando disso e eu e Sakamoto hoje estamos tocando de ouvido, hoje não, tá? Porque a gente se fala no olhar. O Sakamoto citou aí as ligações do Vorcaro com, por exemplo, o governador Ibanez Rocha. Porque é o seguinte, o governador Ibanez Rocha do Distrito Federal hoje está tentando se distanciar ao máximo do caso, porque realmente bobo ali não tem ninguém. Mas chegou a defender publicamente que o BRB comprasse o Master sim, apesar da resistência do Banco Central. Você viu aqui os documentos, por que o Banco Central resistia? Porque era tosco o negócio, mas para
problema do sistema financeiro nacional, que, aliás, é um argumento que o próprio Vorcaro acabou de usar no vídeo que você viu aí, dizendo o prejuízo não foi só meu, foi para o sistema financeiro, por conta de uma operação tosca. Mas ele foi questionado sobre o governador Ibanez Rocha. Ele disse que sim, debateu com o governador do Distrito Federal, que defendeu publicamente, use o Google para refrescar sua memória, que o negócio fosse feito. Dá uma olhada. E eu já fui à casa dele e a gente se encontrou poucas vezes, conversas institucionais, todas na presença também da... Quais os outros políticos, deputados, senadores que o senhor costumava convidar para ir até a sua casa? Aí, acho que pergunta se eu tenho alguns amigos de todos os poderes. Não consigo nominar aqui individualmente quem que frequentava a minha casa. Também não vejo qual relação com o caso. A gente está estudando justamente as suas relações políticas, né? Então, por isso que eu perguntei. Mas sim, você está estudando as relações políticas, mas elas não tiveram nada a ver com esse caso, né, específico do BRB. Você vê que ele diz, não tem nada a ver com esse caso específico. Mas vamos tratar então do caso específico. Vamos dar essa colher de chá. Já falamos aqui sobre a enorme teia de contatos que ele foi montando para tentar se blindar e parecer uma pessoa muito poderosa e muito cercada por todo mundo que poderia ter alguma influência em algum momento de um processo enfrentado por ele na esfera administrativa ou criminal. Dito isso, ele disse que esteve na casa do governador. Vamos rodar de novo? A sonora é rapidinha, porque é o seguinte, muito se fala sobre as pessoas que iam até a casa do Daniel Vorcaro, mas ele confirma que ele esteve na casa do Ibanez Rocha, depois disse que foram conversas pontuais e institucionais, mas era sobre o quê? Sobre a compra do Master pelo BRB, que o governador, repito, defendeu publicamente. Roda de novo para mim esse mesmo VT, Mari, rapidinho. E eu já fui à casa dele e a gente se encontrou poucas vezes, conversas institucionais, todas na presença também da... Quais os outros políticos, deputados, senadores que o senhor costumava convidar para ir até a sua casa? Aí, acho que pergunta se eu tenho alguns amigos de todos os poderes. Não consigo nominar aqui individualmente quem que... Podemos voltar para cá, você viu aí, ele fala, eu tive na casa dele, e aí não foi uma conversa só, ele disse que foram algumas conversas, todas institucionais. Hoje o governador tenta se distanciar de uma operação que, sinceramente, ainda deixou um rombo de pelo menos 2,6 bilhões no Banco Regional de Brasília, que em última instância, Sakamoto, não vai quebrar porque o BRB tem como seu garantidor o governo do Distrito Federal, que tem 88 bilhões em ativos. No fim das contas, quem pode pagar essa conta do Master ainda, de novo, 2,6 bi é de prejuízo que está hoje no mínimo, tá? Pode ser o povo do Distrito Federal e do resto do Brasil. Como disse o Sakamoto, Brasília recebe 18 bilhões de reais ano para pagar as suas folhas de educação, segurança e saúde, por ser a capital do país, via fundo constitucional, sabe? Você sabe uma coisa legal que você estava falando assim, ele deu um Google, eu estava dando um Google, na verdade, para lembrar que às vezes a memória falha. Há uma frase do Ibanez, né, que foi dada, que em algum momento, nas 4 vezes que eu encontrei, tratei de assuntos relacionados ao Banco Master, entrei mudo e saí calado. Aí a pergunta, ele foi na casa... Chamou em casa para ficar calado. Chamou em casa... E ficou olhando, o que rolou o quê? Rolou uma coisa meio, uma terapia lacaniana, assim, um olhando para o outro, sabe? Pensando, sabe? Tentando entender vibrações entre eles, né? Para ver se os dois vibravam na mesma fase. Ai, gente, pelo amor de Deus, governador, não diga isso, sabe? É claro que houve, claro que se tratou, claro que conversaram, né? E a questão, repito, a gente está discutindo a semana inteira, eu falei isso ao longo da semana, que quando o Lula recebeu o Vorcaro lá no Planalto, tipo, deveria ter colocado... Primeiro que é o seguinte, e esse era o ponto principal da minha fala, você precisa colocar as coisas muito claras, com transparência, com agenda, presidente recebe quem, quando, onde, qual que é a razão, né? Ou seja, é ruim isso, né? Para o Lula, menos mal, porque ele disse, né, segundo todos os interlocutores, falou, vai tratar com o órgão responsável, mas ainda assim é ruim. Só que o Ibanez... Teve uma coisa que é o seguinte, teve uma série de encontros com o Vorcaro, isso fora do Palácio, fora da sede do governo do Distrito Federal, fora desses ambientes. Você pode falar, mas a casa do governador também é parte. Não, mas esse tipo de discussão se discute não com um copo de uísque. O Ibanez não reside... O Brasília tem uma residência oficial para o governador, foi feita por José Roberto Arruda,
tá? Ela fica entre o plano piloto e Taguatinga, que é uma região administrativa para onde o Arruda tentou deslocar a sede do governo, numa tentativa mesmo de revitalizar, digamos, a região mais populosa do Distrito Federal, tá? Mas, dito isso, o Ibanez não mora nesta casa. Ele vive na casa dele no Lago Sul. Ou seja, não é nenhum um equipamento do Estado. Não, tá. Não sendo um equipamento do Estado, piora ainda mais a situação. Uma conversa como essa tem que ser uma conversa estatal, tem que ser uma conversa republicana, tem que ser uma conversa transparente num lugar, né? Quer discutir essa questão? Teria que ser discutido lá. Se não foi discutido, se foi discutido regado a uísque ou regado a qualquer outra coisa, o negócio começa a mudar de figura. E vamos lembrar que, junto com o próprio Ibanez, que a Dani descreveu bem em todos os encontros, as reuniões e tudo isso mais, vamos lembrar que no momento em que o Master tentava empurrar o seu controle para o Banco de Brasília, menos por conta do papelório que explodiria e mais pelo conta do papelório que o Banco de Brasília já tinha comprado e precisava esconder, porque esses 12 bi, né, o tamanho dessa encrenca. Gente no Congresso Nacional, gente no Senado Federal, estava lutando, estava brigando, estava tentando forçar. Lembra? Discutir, inclusive, vamos mudar as regras do Banco Central para poder tirar diretor do Banco Central, vamos mudar a regra do Banco Central. Teve todo tipo de pressão. Teve todo tipo de pressão. Para quê? Para que fosse autorizada a venda do Banco Master para o Banco de Brasília. E aí eu queria convidar quem está nos assistindo, eu quero, agradecer a sua audiência. 2, se você tem interesse nesse caso, chame sua mãe, chame sua avó, chame todo mundo, o couro vai comer. A partir de agora, você vai ver o então presidente do Banco Regional de Brasília, nomeado por quem? Ibanez Rocha. Garantido no cargo por quem? Ibanez Rocha. Afastado por quem? Pelo Banco Central, depois que pega a lambança. Mas você vai ver o ex-presidente do BRB, o homem que tentou fazer esse negócio a qualquer custo, dizendo que ainda não tem certeza se havia fraude nos negócios do Master. Dá uma olhada. De insistir naquele ponto de que a gente não tem clareza até hoje de que isso foi uma fraude. O que a gente percebeu foi uma mudança de padrão documental e de originação do crédito. E por que eu faço essa afirmação? Em primeiro lugar, pelo comportamento dos arquivos que a gente recebia, demonstrando que os débitos, as averbações estavam acontecendo. Segundo, porque esses 12 bilhões envolviam 400 mil CPFs, aproximadamente, e 1 milhão de contratos. E o BRB, ao comprar esses créditos, adotou todos os procedimentos de registro e de comunicação. Né? Gente, eu não quero cansar você, mas eu vou pedir para a gente repetir de novo. Porque, veja, ele está dizendo no final que seguiu todos os padrões que eram necessários e que o que ele notou não foi fraude, foi uma mudança no padrão documental. Eu vou pedir para repetir e pode deixar meu áudio aberto, que eu quero só esse iniciozinho, porque de mudança de padrão documental, você vai ver que mudança a qual ele está se referindo agora. Vamos rodar de novo. De insistir naquele ponto de que a gente não tem clareza até hoje de que isso foi uma fraude. O que a gente percebeu foi uma mudança de padrão documental e de originação do crédito. Bom, você ouviu aí, mudança de padrão documental e de originação do crédito. Bom, do que ele está falando, né? Na verdade, o Master passou a intermediar para o BRB a venda de créditos de terceiros. É o caso da Tirreno, por exemplo, que rendeu 12,2 bilhões de reais ao Banco Master, e caso com o qual nós abrimos o jornal de hoje te mostrando as provas, os documentos que exemplificam a fraude tosca e grosseira, inclusive com divergência de data de documento lavrado em cartório e levado ao Banco Central, que entregou para a polícia e deu no que deu. Você vai ver agora uma das empresas que teve o crédito vendido pelo Master ao BRB. Vamos voltar ao nosso esforço de reportagem com documento, prova e agora foto, para você entender
o tamanho da encrenca. Vamos voltar aqui na 2, porque eu quero colocar o documento, página 43. Eu vou pedir para o nosso time do Switcher, que hoje está dando um show. Hoje não, eles sempre dão, mas como eu estou aqui comandando as picapes, eu vou fazer questão de elogiar. Olha o que diz em negrito o Ministério Público Federal na denúncia, na representação que levou o Daniel Vorcaro para a cadeia, de onde ele conseguiu sair depois e agora está muito triste que está usando tornozeleira. Apesar das evidências de que o Banco Master comercializava carteiras de crédito inexistentes, ou seja, vendia papel, pastel de vento e o BRB pagava, e aí, de novo, para você não esquecer, o Ministério Público Federal coloca em negrito, só em 2025, 12,2 bilhões. A direção do BRB insistiu em sustentar a operação de aquisição até a negativa final do Bacen. Bacen é Banco Central. Esse comportamento, diz o Ministério Público, demonstra que os gestores do banco, este aí que estava falando que não sabia se era fraude ou só mudança de padrão documental, não foram enganados pela administração do Master, mas ao contrário, eles tinham plena consciência e participaram das fraudes. Nesse cenário, a aquisição do Banco Master configurava não apenas uma manobra para salvar a instituição privada, ou seja, para salvar o Master, mas também a tentativa de ocultar crimes graves contra o sistema financeiro nacional e contra o patrimônio do DF. Por quê? E aí a gente vai seguir lendo o documento. Indícios de fraudes semelhantes ocorridas em 2024. Então veja, em 2025, pedi para voltar aqui para a gente. Em 2025 foram 12,2 bilhões. Ó, tá aqui de novo, ele vai ressaltar. Só em 2025 as carteiras de crédito do Master, que o Master vendeu para o BRB, renderam ali 2,2 bilhões de reais do banco para o banco, que se mostrou fraudulento. Mas os investigadores olharam e falaram, não é possível, isso nasceu do dia para a noite e o BRB está operando com o Master faz algum tempo. Há indícios veementes de que o BRB já era desfalcado, roubado pelo Master no período anterior. O que pode se presumir na declaração já citada de Paulo Henrique Costa, que é este senhor que você viu aí, o então presidente do BRB. O Paulo Henrique Costa informou às autoridades que em 2024, vamos encher a tela de novo, estamos aqui no segundo parágrafo desse texto. Em 2024, o BRB colocou 8 bilhões de reais nas carteiras de crédito de Daniel Vorcaro e quem? Augusto Lima. E ele falou isso publicamente, foi alvo de reportagem de O Globo. E aí, bom, eles vão seguir mostrando ali que a informação é suspeita. Por quê? Porque foi descoberto que havia cessão de carteira, ou seja, o Master vendia carteiras insubsistentes, ou seja, para encobrir a transferência de 12,2 bi. Elas não rendiam isso. Some-se a isso a constatação do Banco Central de que o Master possuía a produção média histórica no varejo de cerca de 200, 300 milhões mês e um estoque de 2 bilhões de reais no fim de 2024. Isso que está nas manchetes aí, a gente está... os investigadores sabem hoje, tá? Desde outubro do ano passado, que o Master, quando vai tentar ser vendido e arrecadar dinheiro, passa a ter 2 bilhões. Vamos para a próxima página que a gente combinou, Nath, que é a página seguinte, tá? Aí eles vão fazer o seguinte, eles falam, eu quero entender o que aconteceu em 2024. O BRB comprou 8 bilhões, de carteiras de crédito do Master. O Master precisaria ter 10 bi em caixa, em carteira de crédito, para que essa cessão de 8 bilhões ao BRB fosse plausível, o que, obviamente, não fechava a conta. Veja o que diz aqui mais abaixo, vamos rolando a página. Ó, a hipótese é ainda mais absurda quando você vê que já no início de 25, o Master vendeu mais 6 bilhões e 700. Ou seja, ele precisaria ter produzido e vendido 14 bilhões de reais em carteiras de crédito. O que a gente fez para tentar entender, diz a Polícia Federal e o Ministério Público Federal? Pedimos
né, para aprofundar então a investigação, para entender se o Master tinha essa bala na agulha, o Ministério Público pediu para o Banco Central fazer o seguinte: veja se teve, em 2024, operação semelhante. E aí, o Banco Central foi olhar e falou, olha, o Master informou, no dia 12 de fevereiro de 2025, chama sua atenção, que recomprou carteiras que tinha cedido ao BRB. O que aconteceu aqui, tá? Em 24, o BRB foi lá e comprou umas carteiras. Aí olharam e falaram, cara, essa carteira aqui, isso aqui é ruim. Aí o Master fala, não, tudo bem, eu recompro e te dou outra no lugar, uma sólida. Beleza. Entre essas carteiras que o Master vendeu e depois recomprou, tá? Do BRB, tem essa aqui, ó, DPay Solution Pagamentos Lítida, tá? Ela foi cedida ao BRB entre 20 e 24 de dezembro. Vamos seguir. O Banco Central diz o seguinte, que a referida compra envolveu, pode descer aqui, pronto, segura. Envolveu um volume de 1 bilhão e 700, uma vez que as carteiras tinham sido substituídas e não foram realizados novos exames. Então, a DPay Solutions foi lá, foi vendida, foi recomprada, um negócio muito bom. Vamos seguir para a página 47, por favor. Tem todos os documentos, vai mostrando. Aí eles investigam o que é, né, Sakamoto? A DPay Solutions. Adoro esses nomes. Eu também. E aí a gente vai chegar no trecho que diz tudo, basicamente. Você segurou aí, né, na memória o valor do negócio, né? 1 bi 700. Formalmente, a DPay Solutions tem como... Não vou encher a tela porque aqui tem o CPF dela. Vamos deixar aqui desse jeitinho, eu tô lendo para vocês. Formalmente, a DPay Solutions tem como sócia administradora e representante legal Priscila Franca Parigini. Ela é uma pessoa que trabalha de verdade. Por isso eu até não quero expor, porque pode ser uma vítima, tá? A Priscila tem vínculo empregatício atual, isso aqui é outubro de 25. Desde 11 de dezembro de 2019, ela está registrada, tem carteira de trabalho, como atendente de lanchonete. 1,7 bi é o valor do negócio. A dona da DPay Solutions é a administradora, sócia e representante legal, a Priscila, que desde 11 de dezembro de 19 até outubro de 25, quando a investigação foi fechada, era atendente de lanchonete na panificadora Delícias da Vovó. E o salário dela, R$ 1.486. Os investigadores falaram, isso é muito estranho. Vamos entender melhor quem é a Priscila. Porque pode ser que ou a Priscila é vítima ou a Priscila é sócia da fraude. Vamos ver o que é. E aí eles levantam o endereço dela. Ela mora na periferia de Itu, saca? Tá? E aí eles vão até lá, os investigadores, e dizem o seguinte: a visita ajuda a desmentir, ou seja, revela que é mentira que ela seja proprietária de uma empresa que negocia centenas de milhões de reais em carteiras de crédito. Rolamos para a página seguinte, você vai ver aonde mora a detentora da DPay Solutions, que rendeu negócios, um fluxo de 1,7 bi entre Master e BRB. A casa dela não tem pintura, Sakamoto. Não tem reboco? Não tem reboco, não tem pintura, é uma casa absolutamente simples. E é esta mulher, esta propriedade, a dona deste lugar, a pessoa que mora aqui e que ganha R$ 1.400, que foi usada para, numa mudança de padrão documental, segundo o ex-presidente do BRB, justificar um fluxo financeiro de 1,7 bi. Para fechar, vamos só ver a conclusão do Ministério Público Federal. Além das fraudes realizadas em 2025 para desviar recursos do BRB, no total de 12,2 bi, a pequena amostra realizada pelo Banco Central só em dezembro de 24 mostra que fraude semelhante já vinha sendo realizada no ano anterior, em prejuízo do Banco Público de Brasília, o que demanda
aprofundamento das investigações. Essa é a casa da empresa de fachada que foi usada pelo Master para vender 300 milhões, pegar carteiras de 300 milhões do Banco Regional de Brasília, que depois o Master recompra essas carteiras. O total do negócio gira 1,2 bi. Sakamoto. Sabe que dá vontade? Aqui não dá para colocar agora, mas se rolar der para dar o pessoal da produção conseguir colocar a foto da casa do Daniel Vorcaro. Porque é o seguinte, só para lembrar para todo mundo o que os colegas de imprensa, a Polícia Federal, todo mundo nos últimos tempos identificou. Que enquanto estava rolando aqui o UOL, né, o núcleo investigativo do UOL mostrou isso tantas vezes, que enquanto estava rolando essa pouca vergonha desses acordos entre o Banco Master, o Banco de Brasília, o Banco Master, fundos de pensão, Banco Master, os fundos, né, aqueles fundos REAG, que é um fundo investigado por relação de lavar dinheiro com o PCC, com o Banco Master e com Satanás, né, porque só falta ele no meio dessa história inteira, o Daniel Vorcaro, a família Daniel Vorcaro estava aumentando o patrimônio imobiliário. Estava comprando jatinho, estava comprando casa, estava aumentando o patrimônio no meio de todo esse furdúncio, enquanto, né, a gente via empresas como toda essa explicação da Dani a respeito de quem era quem é a proprietária desse fundo, né, dessa empresa que foi vendida, né, nessa relação com o Banco de Brasília, juntando centenas de milhões de reais, uma casa simples, humilde, da periferia de Itu. Né? Enquanto tudo isso estava acontecendo, você tinha os envolvidos na trama dessa organização criminosa reunindo uma montanha de patrimônio. Então, o que acontece no final das contas? Você que está nos acompanhando, você pode ter várias camadas de indignação. Você pode se indignar por vários pontos. Tem gente que vai se indignar em cima do tipo de exploração feita, em cima de quem que é feita a exploração para lucrar. Tem gente que vai se indignar com o dinheiro público que acaba sendo locupletado e desviado. Tem gente que vai se indignar com a disfarçatez num depoimento. Você pode encontrar a forma e a maneira para se indignar, porque isso aí é múltiplo, né? São múltiplas dimensões. Mas no final das contas, o que a gente tem? A gente tem um esquema tão bem azeitado, tão bem protegido politicamente, que até agora, no momento em que a gente está falando aqui sobre o caso, revelando mais um pedacinho do que aconteceu e de como isso acontecia, neste momento, você não tenha dúvida nenhuma que há um exército de pessoas tentando assar a pizza no forno. Existe um exército tentando assar a pizza no forno. A gente viu várias vezes nos últimos dias, nas últimas semanas, a quantidade de pizzaiolo que se colocou na frente do caso para tentar produzir uma meia mussarela, meia calabresa e servir ao Vorcaro. E aí, por quê? No final das contas. Porque é o seguinte, por mais que se tenha aquela impressão, poxa, mas se o Vorcaro foi chefe de organização criminosa, ele não pode fazer uma delação, só que o Vorcaro pode delatar e pode falar que tinha político muito mais poderoso que ele envolvido nesse, desculpa, eu vou ter que falar, rebosteio, né? No final das contas. Então, tem muito político em Brasília com medo que Vorcaro cante que nenhum sabiá laranjeira. Sabe, que acorde, né, a Polícia Federal cantando. E quando isso vai acontecer? Se Daniel Vorcaro efetivamente for condenado e preso, ou se Daniel Vorcaro ficar na pindaíba. Sim, para muita gente é muito melhor passar 5 anos na cadeia, 10 anos na cadeia e sair com uma vida nababesca, do que não ser preso e ficar com uma mão na frente ou outra atrás. Esse pessoal tem ojeriza de pobre. Então, o que acontece? Eles não querem. Então, tem muita gente que tem medo de que se o Vorcaro tiver essa perspectiva de que vai ficar sem nada, vai piar que nem passarinho. E tem muita gente que não aguenta. Tem muita gente que pode cair. A gente está falando várias vezes. Isso aí seria, de fato, uma delação do fim do mundo. Então, daí a quantidade de gente esquentando o forno da pizza. A gente tem de fazer uma pausa muito rápida para você que está nos acompanhando na televisão, canal UOL. Estamos em todas as operadoras, nas Smart TVs, você nos encontra. Hoje um esforço grande aqui para trazer para vocês a diferença entre o discurso e a prática, a diferença entre o que falam e o que fizeram, mostrando os papéis, mostrando as provas reunidas pelos investigadores. Até outubro, de lá para cá, a coisa escalou e muito. Eu vou fazer uma pausa para você que está comigo na televisão, mas te garanto, na volta a gente segue trazendo informação
de muita qualidade. Para você que está na internet, fica comigo. Você vai conhecer agora a lista de todos os estados e municípios que colocaram dinheiro de aposentados, trabalhadores dentro do Banco Master. Voltamos aqui com a nossa audiência toda reunida. Sakamoto falou, São Roque. Vamos mostrar? Bora. Acho que poucas vezes, assim, vamos, porque aí a gente mostra o tamanho do problema. Está na página 7 do documento que está aí na sua tela. Vamos, deixa cheio assim, bonitinho do jeito que tá, Mari, para facilitar a leitura de quem está nos acompanhando. Enche a sua tela aí, meu amigo. Enche a sua tela, porque, por exemplo, Cajamar, em São Paulo, fez uma operação em 23 com o Banco Master. Valor da aplicação, 35 milhões. O estado do Rio de Janeiro não fez só uma. Vamos juntos aqui. Estado do Rio de Janeiro colocou dinheiro no Master em 2023, em novembro. 9 dias depois, colocou mais dinheiro no Master. E aí, se você soma as duas operações, só no início de novembro, uma é de 40 milhões, a outra é de 80 milhões de reais. Aí você já tem 120 milhões. Mas você achou que estava pouco? Em dezembro, ele colocou mais 200 milhões de reais. E aí, depois, em fevereiro de 2024, mais 230 milhões. Então, assim, entre novembro e fevereiro de 24, 500 milhões de reais de fundos do estado do Rio de Janeiro, sob Cláudio Castro, foram colocados no Banco Master Sakamoto. E se você vai olhando a lista inteira, você percebe que foram feitos vários aportes. Eu vou segurar esse papel aqui, a gente tem 1 minuto e meio para o Saka comentar, mas a gente vai seguir para mostrar para quem está com a gente também na televisão outros exemplos. Esse é o tamanho do problema, gente. No estado do Rio de Janeiro, né, foi quase R$1 bilhão, né, do Rio Previdência, que cuida da aposentadoria de gari, de enfermeiro, de professor, né? Você tem, no caso do Amapá, o Fundo de Pensão do Amapá reunindo os aportes, reuniram 400 milhões de reais, é muito dinheiro também. E aí você teve, claro, outros estados envolvidos, mas você teve municípios. A gente citou São Roque porque muita gente conhece. É uma instância turística extremamente importante do estado de São Paulo. Mas você tem uma série de outros municípios que colocaram dinheiro no Banco Master. E aí demanda investigação para tentar entender se esse dinheiro foi colocado de uma forma de boa fé, né, porque as pessoas acreditaram nas taxas nababescas oferecidas pelo Master, ou se havia sacanagem e algum tipo de conluio de toma lá da cá, do tipo, compra aí que eu devolvo uma porcentagem para você. A gente tem ainda aqui 20 segundos para você ficar com a nossa audiência. Aí você fala, nossa, Daniela, falaram só do Rio de Janeiro porque é PL Cláudio Castro. Não, a gente vai te mostrar o que aconteceu no estado da Bahia também. Como eu disse, esse documento ele é muito rico e eu não tenho problema de passar 2 horas aqui detalhando ele para vocês. Estamos de volta reunindo toda a nossa audiência. Te deixei aí, você que estava me acompanhando na televisão, dizendo, vamos mostrar a lista de estados e municípios que colocaram o dinheiro de seus servidores, de seus aposentados no Banco Master. Se você migrou para a internet ou não, ficou esperando, que bom, agradeço, vou te mostrar. Continua na nossa tela, tá aqui. O Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, foi quem mais colocou dinheiro de seus aposentados, inclusive, no Banco Master. Foi um total de 970 milhões de reais entre 2023 e 2024. O segundo estado que mais colocou dinheiro no Banco Master foi o Amapá, com 400 milhões de reais. Eu vou ver aqui o governador do Amapá, me escapou o nome, gente, é o Clécio Luiz, tá? O governador do Amapá, Clécio Luiz, ele inclusive, né, assumiu ali o mandato em 1º de janeiro. Quem o precedeu no cargo é um ministro do Lula, o Valdez Góes. Então, aqui não poupa ninguém, a gente só não poupa você de receber informação. Lembrando que o Clésio é do Solidariedade. Solidariedade, Centrão, então assim, mas tudo bem. Aí você fala, não vamos falar então do que tem no PT? Maricota, vamos no regime da improvisação aqui rapidinho, e eu preciso seguir jornal, preciso falar com o Sakamoto de Bolsonaro, Tarcísio, à vontade, eleição, você comanda o show, você, né? Os assuntos vamos para é a contigo. Página 19, Mari.
só para a gente mostrar um pouquinho o tamanho do problema. Porque lembra dela, a DPI Solutions? Pois é, página 19 a gente vai chegar lá. DPI Solutions, se você chegou agora, a gente estava... Vou parar quietinho aqui não, enquanto a gente gira. Ó, vamos lá. A DPI Solutions, se você chegou agora, acabei de mostrar, é uma empresa que teve uma carteira de crédito vendida e recomprada do Master para o BRB. O volume total da negociação, mais de R$1 bilhão, cuja sócia, proprietária e dona mora na periferia de Itu, numa casa sem reboco e sem pintura, e ganha R$ 1.400 trabalhando numa panificadora. Portanto, é uma empresa de fachada. Mas a DPI Solution apresentou ali para o Banco Central, tá? Via Master, né? O Master instado pelo Banco Central a explicar de onde vinha o dinheiro da DPI Solutions, diz basicamente o seguinte, que as carteiras da DPI Solutions estavam ali, além, né, da DPI Solutions, associações dos servidores da Bahia que estavam vinculadas ao Augusto Lima. Quem é este Augusto Lima? Ele foi sócio do Daniel Vorcaro, tá? Ele chegou a ser preso também. E hoje ele ainda comprou um pedaço do Master, tá? E ficou com o patrimônio dele na reta para honrar as carteiras de crédito. Aí a gente pode rolar a tela, porque você vai ver que o Master vai e explica um pouco. Podemos segurar aí e encher a tela para quem está em casa. Olha isso aí, Sakamoto, que coisa mais incrível, né? O Master vai lá e fala para a supervisão do Banco Central de onde estava vindo ali, girando o dinheiro dela, tá? E aí ela diz basicamente o seguinte, olha, meu dinheiro está vindo da DPI Solutions, que em dezembro de 24 me rendeu esses 300 milhões de reais aí, e dessas associações, tá vendo? É uma lista enorme. Associação dos Servidores Técnico-Administrativos e Afins do Estado da Bahia, Associação dos Servidores da Saúde e Afins do Estado da Bahia, Associação dos Servidores de Saúde e Afim do Estado da Bahia. Vários aportes dessas duas associações, a STEBA, tá? E a SEBA. Você vai ver que são muitos, todos esses aportes que estão aí na página que você está vendo na sua tela. E aí, você vai ver na página seguinte, que eu vou te mostrar, de quem é. Quem é que tem? Podemos segurar. Quem é que tem essas associações que garantiram ali a movimentação para o Master, quando o Master teve de explicar para o Banco Central se tinha ou não tinha dinheiro? Bom, as operações teriam sido originadas, então, pelas associações que eu listei para vocês, da Bahia. E aí se pergunta, né? Quem são essas pessoas? A Associação dos Técnicos, né? Uma delas, a Asteba, foi criada por Augusto Lima, que vem a ser quem? Ex-sócio de Daniel Vorcaro. E aí ele sai formalmente da presidência da associação, porque fica feio, né? Já que ele era sócio do Master. Estava botando a associação que ele presidia para botar dinheiro no Master e o Master quebrado. Ele passa, segundo você vê no último parágrafo aí, podemos subir um pouquinho para quem está nos acompanhando para tirar da tarja, obrigada. Ele passa a exercer a presidência da associação por meio de quê? Laranjas, tá? Como é que você sabe que eram laranjas, Daniela? Porque apesar de sócio de um banqueiro, o cidadão usado pelo Augusto Lima, quando morreu, era técnico em administração na Secretaria de Saúde da Bahia e tinha um salário de R$ 2.700. Olha, gente, é isso. A gente conseguiu hoje fazer um esforço que foi 1 hora falando de Banco Master, mostrando o documento, passamos por todos os lugares. Por que Bahia é importante? Porque o Augusto Lima tem ligações com os políticos baianos, isso se fala. A República do Acarajé está inteira sentada no Palácio do Planalto. Será necessário, sim, fazer uma investigação. Você vê o tamanho do problema. Era dinheiro de aposentado do Rio de Janeiro, dinheiro de técnico de enfermagem da Bahia. O cara é colocado como presidente de uma associação que estava aportando milhões no Master e ganhava R$ 2.700. Assim, isso é o que mostram os documentos. Sakamoto. Só duas coisas, assim, para complementar a Dani, né? Até porque eu estava conversando com um amigo meu da Amapá, né? E a gente estava falando, o pessoal falou, pô, mas por que você está falando do Clésio Solidariedade? Porque é o seguinte...
O Clésio vai para o União Brasil em ato de filiação hoje. É uma vitória, inclusive, do Davi Alcolumbre, que está levando ele para o União Brasil. Então, o Clésio deve sair do Solidariedade e vai para o União Brasil, né? O ato de filiação ainda não aconteceu, deve acontecer... Estava marcado para as 19 horas, né? Então, é isso que vai ter essa transição, só para deixar claro, né? Que ele tá saindo do Solidariedade e hoje à noite vai para o União Brasil. Continua dentro do Centrão. E com relação à questão da Bahia, a gente tem falado bastante da questão da Bahia, aí as pessoas dizem, mas eu não ouço nem você nem a Dani falando. Gente, eu vou falar de um negócio chamado algoritmo, eu adoraria passar horas explicando isso para vocês. Vocês só ouvem aquilo também que chega material e falas e até comentários nossos, muitas vezes não chegam todos, né? Chegam aquilo que vocês interagem mais, com o assunto que interage mais, né? O fato que a gente está martelando aqui há um tempão, né, é que não é apenas... O Daniel Vorcaro era um dos sócios do Master. Você tinha outros sócios do Master. Um deles era Augusto Lima. E o Augusto Lima tem relações, né, com Rui Costa, Jacques Wagner, como colocou a República do Acarajé pela Dani. Você tem relações da Bahia, né, e que precisam também serem... essas pessoas vão precisar vir a público, vão ter que falar, vão ter que se explicar, né, de acordo com o que for aparecendo nas investigações, não tenha dúvida nenhuma. E o que está colocado agora, que várias associações da Bahia, né, vários municípios, associações da Bahia tiveram que aportaram dinheiro em títulos podres, Walking Dead, zumbis, mortos-vivos do Banco Master... né? E isso não é, né, brincadeira, isso é sério. E aí também os gestores públicos da Bahia vão ter que dar explicações. Porque no final das contas, eu não tenho dúvida nenhuma, Dani, que muitas das associações caíram de gaiato. Assim como não tenho dúvida nenhuma que no final das contas... Não as do Augusto Lima, né? Não as do Augusto Lima. Eu tô falando que muitas associações pelo Brasil, não falando da Bahia, tô falando pelo Brasil, independentemente, assim... Claro, você vê o cara circulando com a creme de la creme da política, o creme de la creme do Congresso Nacional, o creme de la creme dos escritórios de advocacia, eventos lá fora de empresários bem-sucedidos, LIDE, ele estava. Exato. Tinha evento também internacional de direito, ele bancava. Então, assim, a associação entra. E esse é o ponto que a gente estava discutindo, que vai ter que se separar através da investigação joio de aquele trigo. Pessoal que foi enganado, né, exatamente por conta da imagem que passava, né, e aquele pessoal que levou cascalho para aceitar comprar título podre. Tem dois tipos no meio. O trabalho da Polícia Federal agora é separar os dois. Bom, convido você então, se quiser depois revisitar, foi muita informação. Agradeço meu parceiro aqui, como sempre. Nós. Tudo.